praças digitais. Você não vai encontrar as pessoas, entre aspas, nas praças físicas. Você vai encontrar as pessoas nas praças digitais. Guarde isso. Então, geração Z, falei deles, e da Alfa, vamos pular aqui. Os babies, os valores da geração babies, né? E o irmão aí disse que está certo, isso está errado, hein? Os valores é família e tradição, laços familiares profundos e herança de fé, compromisso institucional, alta lealdade, são leais, irmãos. A igreja local, a lealdade, a alta lealdade à igreja local e respeito à autoridade pastoral. Não é que nem hoje que a gente não respeita o pastor, não. O pastor tem autoridade. E essa geração aqui sabia disso e tinha respeito por eles. A comunicação, falamos das comunicações, né? O alcance eficaz, né? Cultos estruturados, discipulados presenciais, programas de rádio e TV tradicionais, boletins e materiais impressos. Na época tinha um engajamento de, estou falando de evangelização. Nessa época, esses meios de comunicação teve um engajamento de 79%. A geração X, os valores, pragmatismo, autonomia, esforço, equilíbrio, trabalho vida, ceticismo saudável, independência e questionamento. Mas eles estão bem ligados à geração B. O meio de comunicação, né, não muda tanto assim não. É quase que os mesmos, porém foi acrescentado o e-mail, né, e-mail, telefonia e o início da internet, né, começou-se ali vagarosamente o início da internet, enfim, e o alcance eficaz para essa geração X, né? Está falando aqui de podcasts, aulas bíblicas, práticas e tal, mas isso aqui ficou errado, irmãos, perdão. Mas a geração X e a geração B, eles são muito parecidos, só que nós vimos aqui que são poucos no nosso meio. Os mileniais, vamos falar sobre os milênios, geração Y. Essas aqui nós temos que trabalhar com essa geração. Sabe por que nós temos que trabalhar com essa geração? Porque é essa geração que está se perdendo por causa do trabalho. Nós trabalhamos demais. Nós não tiramos tempo mais para poder fazer as coisas de Deus. Aí eu lembro bem, irmãos, um testemunho meu, e eu com muita humildade, vou falar aqui com vocês. Testemunho meu, uma certa vez o pastor falou assim: eu vou te consagrar presbítero. Me avisou. Preparei o ano todo para ser presbítero. Comprei terra, fiz um bocado de coisa. Quando chegou o dia da consagração, o pastor não me levou para poder ser consagrado presbítero. E aí eu chorei, esperei, fiquei com raiva. Cheguei perto do meu irmão, que era meu pastor, logo depois disso ele se tornou meu pastor, e falei com ele assim: Rico, eu estou com uma coisa no meu coração que eu quero arrancar do meu coração. Eu estou com vaidade no meu coração. Eu tenho que arrancar isso. Eu não quero isso. Eu não quero essa vaidade dentro de mim. Aí juntou meu irmão comigo e começamos a orar a Deus, até arrancar essa vaidade. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós somos vaidosos, nós queremos, né? Queremos ser pastores, queremos ser presbíteros, evangelistas, queremos ser diáconos, queremos, né, ter uma posição no altar. Só que essa geração aqui, os milênios, vai colocar a mão no arado, vai querer trabalhar, vai querer fazer. Quando chega lá e vê que não é da forma que olha para trás. E a palavra fala, Lucas 9, 62, 63, se não for na memória, que é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, quem sabe o restante. Não é digno do reino de Deus. E essa geração tem se perdido. É essa geração, pastores, que estão aqui, que estão se tornando desigrejados, que estão ficando em casa falando assim: não, eu posso servir a Deus em casa mesmo. Agora veja bem, nós vamos entrar aqui na evangelização moderna. Mesmo eles com esse pensamento, eu tenho que trazer eles de volta. Mesmo com esse pensamento de querer adorar a Deus na sua casa, eu tenho que trazer eles de volta. E como é que eu vou trazer eles de
Porque não vai adiantar eu bater na porta deles, não. Se eu bater lá na porta, eles não vão atender. Eles não vão querer me receber, porque sabem que eu vou lá dar um sermão para eles. Mas eu tenho que trazer eles de volta. Eu vou pegar o telefone e vou ligar, eles não vão me atender, porque sabem que eu vou dar um sermão neles. E aí nós temos que criar métodos eficazes para poder ganhar essas pessoas, para poder trazer essas pessoas. Elas estão dentro de casa sem fazer nada? Não, estão na praça digital, eles estão nas redes sociais. E é nesse momento que a gente tem que, então, dedicar força em colocar conteúdos para que eles possam ver, não somente essa geração cristã que saiu, que agora é desigrejada, mas as outras também, os outros Y. A gente tem que colocar conteúdos para poder eles assistirem, porque nós temos que ganhar isso também do Senhor. Eu tive, alguns anos atrás, o Inxo e a Linda vai lembrar disso, alguns anos atrás nós estivemos lá em Sete Lagoas. Sabe o que aconteceu? Nossa regional de Santa Luzia. Fui incumbido de evangelizar Sete Lagoas. Nós fomos uma faixa de 62 pessoas, é isso. 62 pessoas. Quando nós chegamos em Sete Lagoas, nós fizemos igual Lucas 10. Saímos nas ruas, nos becos, nas vielas, para toda alegre e feliz, vamos ganhar algo para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Nós voltamos muito tristes, porque as pessoas não estavam na rua, nas ruas. Eu falei aqui da praça física e praça digital. As pessoas não estavam nas ruas, então nós não conseguimos no tete a tete conversar com as pessoas. Aí falamos, vamos bater nas casas, nas portas, para a gente poder chamar e conversar com essas pessoas. E batemos nas portas e ninguém atendeu a gente. Inclusive, em muitas casas tinha câmeras. E quando eles viam que era um povo chato, eles não atendiam. As crianças que estavam conosco iam entregar o papelzinho, o panfleto. Sabe o que acontecia? Os adultos não aceitavam. Eu ficava triste de ver a criança toda alegre entregando lá, e aí não aceitavam. Um ou outro, às vezes ali no bar, o pastor conseguia ali orar por um, por outro ali, mas nós voltamos tristes, nós não voltamos felizes, como foi em Lucas 10. Essas pessoas não querem mais ver pessoas batendo na porta para incomodar, porque às vezes o tempo que eles querem descansar. Aí o Joãozinho, no metáfora, o Joãozinho trabalhou à noite e tirou o domingo para descansar. Eu vou pegar a caixa do pastor Alexandre, que falou que pegava a caixa, coloca debaixo da janela do Joãozinho e começa Joãozinho vai aceitar Jesus, irmãos. Joãozinho vai pegar quem te julgar. Joãozinho vai dar pedrada, porque não cola mais. Mas é o que nós aprendemos, é o que nós sabemos fazer, mas nós temos que amadurecer. Nós temos que amadurecer. Cadê a menina do tempo? Já sumiu, né? Agora é o menino. Já vou pular aqui, eu já falei das gerações. O novo campo missionário, expansão e fronteiras. Veja só, um dado aqui. No Brasil, novos tempos por dia. Vou ver se eu trouxe os dados. Está aqui. O que acontece? No Brasil, irmãos, falando do Brasil, quase que diariamente se abre na faixa de 6.000 igrejas, entre aspas, tá? Diariamente, entre aspas, quase que 6.000 igrejas. Eu acho que você sair ali fora, você dá 10 passos, você encontra outra igreja. Você dá mais 10 passos, você vai encontrar outra igreja. Então, igreja é o que não falta, mas o que acontece? Elas estão vazias, tem templos, vários templos aí vazios, Então o evangelho representa 28,5% da população brasileira. No norte da Europa Ocidental, falando agora lá fora, há um declínio acelerado das igrejas históricas e tradicionais, crescente secularização e aumento dos sem religião, desafio e reevangelizar. Está muito pequeno aqui para desafios de reevangelizar a
estão velhas. A minha igreja, lá no São Geraldo, em Santa Luzia, só tem idosos na minha igreja. Graças a Deus, nós começamos a aplicar uma evangelização mais moderna, ou melhor dizendo, né, conteúdos mais modernos para aqueles jovens que saíram. E sabe o que aconteceu? Aplicando evangelização mais moderna, métodos mais modernos, nós conseguimos então trazer na faixa de 10 jovens para a nossa igreja. Se eu ficasse no meio tradicional, esses jovens não iam voltar mais. Mas nós começamos a aplicar um conteúdo mais moderno e agora nós já estamos com 10 jovens na igreja. Presbítero Gabriel, só que tem informação. Sim. Essa semana eu conversei com 5 pastores regionais. 3 me informaram que não tem jovem na igreja dele. Na regional? Regional. 3 me informaram que não tem jovem. Um brigou comigo hoje e falou que ele vai para criar a equipe da terceira idade. Porque na igreja só tem, desculpa a expressão, velhos. Isso aí tem que descer muito no meu coração. Só uma informação rápida. 5, 3 me informaram que não tem jovem. Aonde estão os jovens, irmãos? Presbítero, para fazer uma pergunta? Sim, pois não. Qual o método que o senhor usou na igreja do seu congresso para trazer esses 10 jovens? Primeira coisa que nós fizemos lá, irmãos, foi colocar jovens para cuidar de jovens, acompanhado por um adulto. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Nós tomamos coragem lá, também não tinha quem colocar, nós falamos, eu tenho que pegar eles, e colocamos 2 jovens, né? Uma é a Isadora, ela tem 17 anos, e tem o Fábio que tem 24 anos. Colocamos eles para poder trabalhar com os jovens, e aí eu fiquei monitorando. Tudo que eles iam fazer, eles passavam para mim, e eu ali analisava se aquilo ali estava dentro dos princípios bíblicos, se aquilo ali não ia ferir, né, os usos e costumes da nossa igreja, e eles começaram a trabalhar com esses jovens. Sabe o resultado, irmãos? O Índice ficou muito alegre, porque quando nós falamos que tinha alguns jovens lá para ir no Acampa, como é que chama? No Acampa, né? Mas não tinha ninguém, de repente apareceu 11, né? Me parece? 11. Porque eu coloquei jovens lá para trabalhar com jovens, monitorando. Porque eu não ia saber lidar com jovens. Eu não vou saber, eu não consigo falar a mesma linguagem que eles. Eu quase perdi a interação com minha sobrinha de 12 anos, que eu fui conversar com ela e não conseguia interagir com ela, porque a linguagem é outra. Então eu coloquei jovem para trabalhar com jovem. Hoje, sabe o que está acontecendo, isso? Eles estão me pedindo um professor de escola bíblica dominical, porque eles querem ir para a escola bíblica dominical, porque não tem classe, né? A classe não tem a jovem para poder participar da classe. Então hoje eles já estão pedindo para poder arrumar um professor, que eles querem ir para a escola bíblica dominical. Meu querido, assim, eu concordo plenamente com o irmão, só que é o seguinte, eu tenho trabalhado alguns anos em universidade, e a questão geracional eu acompanhei. Na verdade, hoje nós queremos muitas vezes que os nossos jovens tenham um comportamento, como você falou, do baby boomers. Não tem jeito, a linguagem é outra. Pois é, mas a linguagem que eu estou dizendo é a questão, inclusive, de gestão. Não se manda, se convence, se pede, é um líder. As pessoas acham que liderança é simplesmente mandou e você ali faz. Dá na sua cabeça, mas isso é que existe em nossas igrejas, porque uma questão é evangelizar, a outra questão é manter o jovem. Então, na verdade, jovem cuida de jovem, ok, mas se fosse assim, não teria nem professor em lugar nenhum, tá? Porque, na verdade, ela é relativa, né? Porque o que hoje a Bíblia faz, a questão hoje, né, da transferência de conhecimento geracional. Então, meu irmão, o que eu estou dizendo é o seguinte, se nós também não entrarmos, né, nós entendermos que ser líder não quer dizer mandar, tem que ter respeito pelos pastores e pela liderança, mas os irmãos também têm que entender, né, da questão dele de ser líder. Líder não é pregar. Então é isso que eu estou na cabeça. O que acontece? Quando a gente coloca jovem para cuidar de jovem, eles vão criar conteúdos no meio deles. Não é só isso, irmão. Conteúdos não é só isso. que vai agradar eles. Não é só isso, irmão. E aí, o que acontece? Só isso. Com o acompanhamento pastoral, tem que ter acompanhamento pastoral. Eu falei que ia mexer com vocês.
tem gente que concorda e gente que não concorda. A questão hoje não Mas a gente então começa a acompanhar os jovens, o conteúdo. Eu vou lá para a sala de os eventos que eles estão fazendo. A gente já teve lá evento de cinema, lá no quartinho da igreja, que é o que puxa jovem, com pipoca, e aí a gente chega e transmite a palavra. E é os métodos, irmãos, olha, a palavra de Deus fala assim: o mundo já está onde? No mar livre. Vai melhorar, irmãos? Não vai melhorar, vai piorar. Então nós temos que abraçar quem a gente conseguir trazer para nós. E está dando certo, viu? Está dando certo. Métodos tradicionais, fundamentos que permanecem, o alicerce ao discipulado presencial. O que não pode mudar, eu falei de questão híbrido aqui, né? Não pode mudar. Nós temos que ter o estudo presencial. Nós temos que aplicar medidas modernas, mas a intenção é trazer para a igreja, fazer isso aqui, trazer para a terra. Nós vamos aplicar medidas modernas, mas nós vamos trazer para a terra, para poder vir cultuar. Porque eu não concordo, eu falo que eu sou profissional também. Eu não concordo de ficar fazendo cursos online para as pessoas falarem que é crente online. Não, é só um método para a palavra chegar neles. E o Espírito Santo vai convencer. E nós vamos trazer eles para perto de nós, para as igrejas, para os cultos. Essa é a intenção. Então nós temos que tomar muito cuidado sim com métodos, né, os métodos atuais, mas nós temos que aplicá-los, porque nós estamos ficando para trás. Se a gente pegar aqui a Assembleia de Deus do Brasil, nós vamos ver que ela está só diminuindo. A Assembleia de Deus do Brasil está só diminuindo, porque não tem jovem. Aí o que acontece? As gerações B e X morrem e não tem ninguém para poder assumir. E as igrejas vão ficar com um tempo assim bonito, e parabéns ao pastor, um tempo muito bonito, mas não vai ter gente dentro do tempo. Então nós temos que nos preocupar com os jovens, irmãos. Nós temos que nos preocupar com essa. Nós temos que ajudar o Wilson. Está com essa tarefa aí. Nós temos que ajudar eles. Agora, alguém falou uma coisa aqui importante, acho que foi até o irmão mesmo que falou. Eu tenho visto isso na minha regional. Às vezes a gente vai fazer um trabalho evangelístico, e quando traz as pessoas para poder estar conosco, para o pastor cuidar, a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Então nós temos que preparar o ambiente para que essas pessoas venham, se sentem bem, se sentem felizes e continuem o discipulado juntos. Então nós também temos que preparar a casa para poder receber, né, essas pessoas. Sim. Nossa, desculpa, mas tem um veículo lá fora, um Fox branco, placa prefixo PZO, está apitando e está com a lanterna do pisca-alerta ligado. Só para dizer. Se for de alguém, para verificar. Sem problema, pastor. Não estou pulando aqui, que o tempo já está se esgotando, mas eu preciso trazer uns dados importantes aqui. A Igreja Católica, ela entendeu que ela está perdendo gente, que ela está perdendo fiéis, e elas estão aplicando meios digitais nas redes sociais para poder alcançar, né, o seu público que eles estão perdendo. Então a Igreja Católica, ela tem TV, Canção Nova, tem portal e aplicativos integrados, tem padres influenciadores, né, que tem milhões de seguidores no Instagram, e essas pessoas, a ideia da Igreja Católica é trazer elas de volta e crescer o número, porque eles estão preocupados, eles estão em queda, aí a Igreja Adventista, por exemplo, ela tem streams, tem aplicativos, e aplicativos com mais de 1 milhão de reproduções estão ganhando muitas pessoas, muitos seguidores. E aí a Universal já é gigante, né, há muitos anos, né? Tem TV digital, tem a TV aberta, canal aberto, né? Tem streams evangélicos, né? A Universal tem muito conteúdo digital. E aí veja bem, se eu pegar todas as igrejas da Assembleia de Deus do Brasil, nosso ministério, eu falo que é nosso porque é o ministério que eu estou e amo. Se eu pegar todas as pessoas do nosso ministério, vai dar quantas pessoas? 3 mil? 5 mil? Será que passa de 5 mil?
6 mil pessoas. Bom, o ministério inteiro, 6 mil pessoas. Aí eu vou na Batista da Lagoinha, esse número 6 mil, ele não faz nem cócega em nenhuma igreja. A Universal, você pega uma igreja universal, né, falando das grandes, esse número não faz nem cócega. Para poder informar para os irmãos, e eu acredito também que quando está lendo está vendo, essa estratégia que funciona nas igrejas, que a gente pelo menos não via até hoje acontecer nessa igreja do Brasil, é uma comunicação. Está faltando comunicação nas igrejas do Brasil de forma unificada. É por isso que teve a igreja universal, está ruim que é, porque elas têm uma linguagem. Ela tem uma linguagem, ela foi desfazendo, mas ela tinha uma linguagem. Ela tinha uma linguagem interna. Então, o que eu acho que falta na igreja, essa igreja do Brasil, para crescer, para evoluir e para buscar mais pessoas, a gente tem uma linguagem única. Por quê? Você vai numa igreja, as igrejas do Brasil, é uma liturgia. Você vai em outra, é outro mandamento. Você vai em outra, é outra descrição. Então, o que falta para crescer, para evoluir a igreja do Brasil, acho que é uma linguagem única. A gente eu não vi até hoje, eu sou novo na igreja, só 10 anos só, mas eu não vi, mas que eu fui, não vi uma linguagem muito igual a Universal tem, igual a Adventista tem uma linguagem única. Você vai em todas as igrejas adventistas, é uma linguagem. As igrejas do Brasil, eu não vi isso até hoje. Irmãos, obrigado. O que acontece? Para mim poder finalizar aqui. Lá em Santa Luzia, na nossa regional, na época o regional era o pastor José Maria, obrigado. José Maria, abençoado pastor. O que aconteceu? E o Samuel está aqui, vai lembrar disso. Obrigado. Pastor Wilson levou lá para a nossa igreja o culto do gueto. Meu Deus do céu! Jesus dos crentes! O tradicionalismo falou mais alto. Nós não queríamos, irmãos. Até eu fui resistente a isso, mas depois eu abri a mente. Mas não queria esse culto do gueto lá. E vários irmãos não queriam. O pastor falou assim: não, mas como é que é isso? Nós não vamos fazer isso aqui não. Aí o pastor isso falou assim: não, mas foi feito lá no Cantagal, por que eu não vou fazer aqui? O pastor na igreja do pastor presidente, e o pastor Zé Maria, não sei o quê. E aconteceu o quê? Foi feito um gueto. Sabe o que aconteceu, irmãos? Lotou de jovens. Lotou de jovens. A igreja não cabia de jovens. No final do culto, vários jovens aceitaram a Jesus. Agora, se ficaram, aí já é outra história, né? Mas, sim, tá aí? Sim. Mas foi um culto voltado para jovens. Pastor Zé Maria, com todo respeito, irmãos, pastor Zé Maria estava no banco assim, ó. Porque somos tradicionais, somos pessoas tradicionais, e isso não, essa coisa do gueto, né, que é rapper, né, nós falar de rapper, irmãos, tem gente aqui que fala que é do diabo, é do demônio. O diabo não fez nada, viu? A gente tem os nossos princípios, e o diabo fez nada. Mas a gente tem que focar naquilo que vai chamar a atenção deles, é estratégia, chama a atenção deles, aí traz eles para perto e aplica o discipulado. E o Espírito Santo vai convencendo ele do que é certo e do que é errado. Mas nós temos que trazer. E deu certo, viu, Samuel? Aquele culto. Pena que não foi possível continuar, que estava caro. Mas deu certo lá. Irmãos, para terminar aqui, nós temos que ter uma estratégia híbrida. Nós temos que continuar aplicando meios tradicionais, porque nós sabemos fazer isso muito bem. Mas nós devemos aplicar maior força para os meios modernos, as redes sociais. Quem dera nós tínhamos, pastor Alexandre tentou fazer um podcast, eu lembro. Pastor Alexandre tentou fazer um podcast, mas talvez por falta de mão de obra não conseguiu, dar sequência. Alguém vai falar assim: presbítero Gabriel, como é que eu vou aplicar, esses meios modernos na igreja? Eu não sei. Sabe quem aplicaria esses métodos, na igreja de vocês e com perfeição? Seriam os jovens. Mas não tem jovens lá na sua igreja nem na minha. Nós temos que buscar eles para transformar eles em obreiros. Mas nós temos que trazer. Agora, olha aqui, principais riscos do meio tradicional, apego ao tradicionalismo, recusa em adaptar
da geração Z e da geração alfa, se nós ficarmos no tradicionalismo. E as estratégias de mitigação, né? Quando a gente aplica métodos modernos na nossa igreja, nós vamos alcançar os jovens. Nós vamos trazer os jovens para ver. As igrejas vão ser mais felizes, porque parece que na Bíblia, alguém, se souber aí, fala, parece que em Salmos fala que os jovens é alegria, traz alegria. Quando tem culto de jovens lá, mais uma coisa que a gente fez lá na nossa igreja, todo quarto, domingo, o culto é para os jovens. É os jovens que fazem o culto. E o culto é animado, o culto é cheio, eles trazem pessoas, eles têm lá, coloca lá, quem trazer mais visitante vai ganhar uma caixa de bombom, aí começa até briga, né? Aí eu que trouxe tanto e tal. O quarto domingo da nossa igreja fica lotado. Mas nós não deixamos de lado os tradicionais, irmãos. Eu estou falando aqui porque tradicional nós já somos expertos nas coisas tradicionais. Por isso que eu estou falando mais das coisas modernas. E nós estamos tentando vencer, nós estamos tentando crescer. E eu espero, irmãos, que de alguma forma essa palestra, mesmo que um pouco bagunçada, abre a mente de vocês, abre a nossa mente. Nós precisamos focar no que tem nas gerações. Aplique coisas tradicionais para a geração Y. Aplique coisas tradicionais para a geração X. Aplique coisas modernas para a geração dos milênios. Aplique coisas modernas para a geração Z e para a geração alfa. Então nós temos que ser híbrido. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade e pedir desculpas, irmãos, por não ter conseguido acompanhar os slides aqui, viu? Mas que o Espírito Santo possa trazer estratégias para que a gente possa, em nome de Jesus, romper barreiras. Obrigado. Amém. Essas são as distâncias geracionais e de uma forma ou de outra nós estamos interligados com elas, né? Engraçado que eu passei por várias todas essas gerações aqui e de uma forma ou de outra a nossa linguagem ela precisa ter uma interação com qualquer coisa. Desde a geração de agora e a geração dos babies boomers, né? A gente está com essa linguagem fluida entre nós. É fácil? Não tem isso não. Daí a missão de nós, como igrejas, podermos aproveitar as oportunidades para estarmos anunciando, falando da palavra de Deus. Né? Não podemos estar desconectados, principalmente dessa nova geração que está aí e a gente precisa estar interligados. Muito bem, então cumprindo o horário bem certinho, né? Aqui em Nova Vista a gente tem uma sina por horário impressionante. Isso é culpa do pastor, viu? Mas às vezes nós somos flexíveis também, pode ficar tranquilo. Então nós vamos ter agora 15 minutos de um lanche aqui para a gente repor as energias. E logo em seguida a gente vai falar isso. Nosso querido pastor Ivan vai estar aqui fazendo a segunda parte.